De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas de 2021, feito pelo Departamento de Drogas e Crimes da ONU, o uso de narcóticos aumentou em 22% em relação a 2010, contabilizando 275 milhões de pessoas como usuários. A previsão é de que até 2030 esse número sofra um aumento de 11%. Essa realidade é mais comum do que parece. Diversos artistas e famosos já abriram o jogo sobre o uso de drogas, e é importante debatermos o tema sem tabus. Ao utilizar qualquer tipo de droga, o sistema nervoso central, mais especificamente o sistema de recompensa, é inundado pela substância em questão, alterando a sensação de prazer. Com o tempo, passa a desenvolver resistência, sendo necessária a ingestão de doses maiores e mais frequentes para conseguir o mesmo efeito, causando dependência da droga. A gente tem que analisar a droga como algo que mexe com a área do prazer. É uma condição de humor. O estado de espírito dele é alegre, é feliz, é triste. Mas, de uma forma geral, o que a gente vê levar as pessoas ao vício hoje são traumas, são frustrações. E ela acaba sendo como uma fuga, como um refúgio. A pessoa tem a droga como um refúgio daquela dor com a qual ela não consegue lidar. Inconscientemente, ela fica presa nesse círculo vicioso. As drogas podem ser divididas em 3 grupos. Depressoras, que diminuem a atividade do cérebro, reduzindo a dor, tensões emocionais e a memória. Estimulantes, que aumentam a função cerebral, inibindo a sensação de fome e cansaço e causando quadros de excitação. E por último, as perturbadoras ou alucinógenas, que modificam a forma de trabalhar do cérebro, podendo causar alucinações, delírios e alterar a percepção de pensamentos. O aspecto psicológico, a primeira coisa que tem é a degeneração da identidade. O dependente químico, ele vive numa outra dimensão, em que a realidade dele é totalmente diferente. Ele está dentro de uma família que vive uma realidade e ele está em outra realidade. Quando você lidar com pessoas dentro da Cracolândia, eu frequento muito Cracolândia, eu vou muito fazer resgate. Quando você lidar com pessoas ali, você vê que toda a fala dela justifica o uso dela. Tudo é reforçador. Muitas das vezes o que gerou a droga foi o quê? Foi um trauma, foi uma frustração, não foi a droga que fez isso, beleza? Já estava ali, mas a droga ela consegue exacerbar isso a ponto da pessoa perder a própria identidade. O uso da maior parte das drogas provoca, em primeiro momento, efeitos muito positivos, como a sensação de bem-estar, felicidade e coragem. No entanto, os seus efeitos a longo prazo podem ser muito graves, especialmente quando utilizadas por muito tempo. Além disso, pode ser responsável pelo desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como a psicose, depressão ou esquizofrenia. O uso da droga ela vai gerar outros traumas, outras frustrações, né? Mas eu acho que fica mais claro nisso tudo, do uso da droga, são as paranoias, né? Porque, por exemplo, a maconha pode gerar esquizofrenia e essa questão da perda de identidade. A pessoa se transforma em outra pessoa. Ela deixa de ser quem ela é. No aspecto físico, é a degradação do ser humano, né? Ele fica fraco, ele fica magro, ele fica desnutrido, ele deixa de cuidar do próprio corpo. Social isolamento, né? E automaticamente ele vai sendo deixando de lado, né? O social é isso aí, exclusão e isolamento. O tratamento deve ser multidisciplinar, com psicólogos, terapeutas, grupos de apoio e internação em clínicas especializadas. No Brasil, tratamento de dependência química, a grande maioria, o que a gente tem, são os tratamentos religiosos. Na década de 60, começou um primeiro trabalho desse, que se pegava o viciado e colocava lá, e ali, através da pregação de fé, mostrava ele uma outra realidade de vida. Dentro de psicologia, você vai ver clínicas em alguns lugares que tem uma estrutura melhor, que tem uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que tem um psiquiatra, que tem a própria ala psiquiátrica ali, tem um médico ali dentro. Ela trabalha a cognição, o pensamento, através da reconstrução cognitiva e o comportamento do indivíduo. Ele dá uma nova visão de mundo e ele mostra uma nova postura, uma nova maneira de viver. Como que você vê no dia a dia de trabalho as famílias lidando com o processo do tratamento? No primeiro momento, é o desespero. É uma questão muito particular, né? Os principais fatores que levam alguém ao uso de drogas são o histórico familiar, o alívio da dor, a influência dos amigos, curiosidade e problemas emocionais. O uso das drogas na adolescência torna uma pessoa mais vulnerável ao abuso de substância na vida adulta. Então, a família como codependente, ela vai ser afetada de acordo com a cultura dessa família, de acordo com o entendimento que essa família tem de mundo e de dependência química, de acordo com como essa família se relaciona. Algumas vão entender que é doença. Eu fui numa casa uma vez fazer um resgate, é uma coisa até chocante de falar, e o rapaz ele ficava trancado dentro do quarto. Eu conheço casos de mãe que é recorrente aos filhos. Ficava trancado,
a casa, todas as portas têm grade, e essa mãe todos os dias comprava 2 cracks de 10 para o filho dela usar dentro de casa, só para ele não ir para a rua. Como que você sugere a orientação para crianças no perigo do contato aí com as drogas, da família ter essa orientação? Eu sugiro que seja o mais verdadeiro possível. Não existe meio termo. Eu conheço o caso de um garoto com 8 anos de idade, a mãe dele ensinava para ele que maconha era ruim, que maconheiro era ruim, que quem usava droga era ruim, e com 10 anos ele descobre que o pai dele usava maconha e fumava pó, e cheirava pó. E aí como é que fica a cabeça dessa criança? Como que foi o seu encontro com a droga? Ah, cara, foi muito cedo. Família de festeiro, né? Sou descendente de italiano, então, assim, desde criança. 6, 7 anos de idade eu já bebia. Fui criado em comunidade, mas estava no Pedro II. Meu primeiro encontro com a droga, eu tinha 14 para 15 anos em Copacabana. Uma vez colocaram o Tussiflex na Coca-Cola. Era alucinógeno, né? E eu fiquei doidão. Botaram na minha Coca-Cola Argotinha, eu lembro disso. Eu me lembro que a minha avó, ela botava um pouquinho de vinho no cálice, assim, soda, e a gente bebia. Era só no Natal, mas o primeiro contato foi com álcool, né? Aí depois, com uns 10, 11 anos de idade, eu roubei cigarro de um vizinho, e fui eu e o irmão dele para embaixo da casa dele lá, que tinha um porãozinho, fumar cigarro escondido. Aí ia soltar pipa na favela, conheci maconha e com 13 ou 14 cocaína. Morava na comunidade. Andava com maconheiro e não fumava. De repente, o filho de um delegado, dos meus amigos que eu andava na rua, ele começou a usar droga. E aí, a mãe tinha que culpar alguém. E o culpado foi o neguinho, né? O pretinho e tal. E aí, gerou entre as mães. Eu não podia mais frequentar a casa dos meus amigos. E eu fugia de uma realidade em casa que meu pai era viciado. Eu falei do meu pai lá como profissional, era meu pai que eu estava falando. Meu pai chegava em casa de manhã e saía de noite. Eu fugia de uma realidade, de uma casa que eu não tinha paz, não tinha espaço, e ali era meu mundo. Eu perdi o meu chão, perdi o meu mundo. Foi tudo muito rápido. Você vai usando, e quando você vê, você está usando, e você não para mais de usar. Quando você percebeu que você estava viciado? Não percebi. Eu percebi, mas a gente percebe, mas não admite. Eu me dei conta que eu tinha um problema quando eu passei por uma circunstância e aí eu resolvi me internar para fugir da situação. Quando eu me internei, pela abordagem da clínica e das pessoas lá, que eu vi que a minha vida não estava num rumo legal. Eu comecei a trabalhar no restaurante, eu tinha gorjeta todo dia eu usava droga. Eu usei crack 4 anos, usei cocaína 15 anos, bebi cachaça. Não, cocaína 23 anos e cachaça eu usei 15 anos, bebi 15 anos. Tá? E há 2 anos eu não uso nada. E aí eu me vi que eu estava dependente. Vi que eu estava dependente e queria sair, mas não conseguia. Então, um dos grandes problemas também do camarada parar de usar droga é saber para onde que ele vai. Onde que eu vou? O que eu faço? E aí eu saí da primeira internação, né, assim, fiquei meses sem usar. No carnaval, um amigo me chamou para ir para Ilha Grande com 2 meninas. Ele e 2 meninas. Aí fui, né? Aí lá, dentro do ônibus, voltando de Mangaratiba para o Rio, eu já pensando assim, porra, se eu não parar de novo, vai acontecer tudo de novo. Então eu voltei, cheguei em casa. No dia seguinte eu acordei e fui para a mesma clínica sem falar para ninguém. Cheguei lá na porta e falei, eu quero me internar de novo. Você que procurou ajuda ou a família te ofereceu ajuda ou te internaram? Como é que foi o seu tratamento? Meus filhos estavam com 10 e 8 anos na época, né? E eu ia usar droga. Crack na época. Eu ia usar crack. Peguei o isqueiro. Quando eu ia usar, eu vi 2 crianças. Eu sempre respeitei muito criança. Eu escondi, mas eu estava sem força até para falar. E o mais velho, de 10 anos, começou a botar pilha no mais novo. De maneira que o mais novo ficou encolhido na parede, escutando ele botando pilha. E eu queria falar, não faz isso não, mas eu não tinha nem voz para falar. E ele botando pilha. E o mais novo, de repente, olhou para a cara dele assim, e falou, ó, você pode falar o que for, rapaz. Mas olha para mim, ó, eu tô todo arrumadinho. Olha para você, tá igual um mendigo aí, sabe por quê? Meu pai é trabalhador, teu pai é mó cracudo, mano. E naquele momento eu falei, meu filho não vai escutar isso. E aí eu fui.
Ainda não consegui de cara, mas eu fui. A primeira coisa que eu tive que vencer foi eu mesmo. O meu orgulho, a minha soberba, a minha vaidade. A primeira coisa é essa. Isso no tratamento espiritual. Você pegar um olhar mais técnico da coisa, é a questão de desconstruir aquela identidade, de você desconstruir valores e resgatar valores perdidos. Então foi isso que foi feito ao longo do meu tratamento. Eu me tornei psicólogo até por causa disso mesmo, porque eu consegui ter esse olhar. Não existe recuperação sem você verdadeiramente reconhecer o teu ponto de partida, quem é você, aonde você está situado. E esse encontro consigo é muito difícil. Eu saí da faculdade em 2017, eu estava com o senhor do meu lado, ele é até pastor da Igreja Batista. A gente foi andando do Engenho Novo, que eu fiz faculdade na Santos de Lisboa, do Sampaio até o Engenho Novo, da faculdade até a estação. Chegou na estação, o rapaz sem camisa pediu para ele pagar uma comida. Ele não tem noção andando. O cara veio falar comigo, me dá R$1 para mim comer no garotinho. Falei, pô, R$1, tá com fome? Ele tô. Falei, vem comigo, pô. Vem comigo pra onde? Pô, tá com fome, vou te dar comida. Ele, pra onde? Não sei de recuperação. Não quero. Falei, então você não tá com fome não, pô. Tu quer continuar na rua pedindo dinheiro pros outros? Tu quer mudar? Aí falei pra ele, tá olhando pra mim aqui? Um dia eu fumei crack, um dia eu bebi cachaça. Aí falei pra ele, né? Aí ele, não. Aí fui andando. Quando eu fui andando, subi a escada da estação, esse pastor falou pra mim o seguinte, pô, cara, tu fala que são as pessoas? Se a gente não falar, quem vai falar? Quem vai falar? O camarada veio correndo atrás de mim, Isabela. Moço, quero ir. Aí eu fui, velho, já abracei ele, paguei a passagem dele. Fui. Ninguém vê quantas pessoas na sociedade, elas não se mostram pelo preconceito, existem que passaram por esse problema. E uma coisa que é uma discussão que eu gostaria que vocês pensassem muito, é na reinserção social. Que vocês começassem a pensar e a promover e desenvolver trabalhos de reinserção social. Porque não adianta tratar a pessoa, ela não ter para onde ir quando ela sai da clínica. Como está sendo esse pós-tratamento? Na primeira vez eu fiquei internado 45 dias e fiz um pós-tratamento que era um ambulatório. Eu sempre fui um cara engajado nessa parada, entendeu? Então não tive grande dificuldade. Mas o que eu acho que me carregou mesmo foi a frequência dos grupos anônimos. Esses grupos é aquilo que eu estava falando, é como se você tivesse uma religião. Porque é o estilo de vida, né, meu irmão? O que você diria para as pessoas que estão passando por isso agora? Procure Narcóticos Anônimos. Certamente você encontrará um apoio, né? Porque NA, ele promete 3 coisas para as pessoas. Parar de usar drogas, encontrar uma nova maneira de viver. Então, assim, você aprende a conviver na sociedade e fazer as coisas como todo mundo faz, de cara limpa. Primeiro, eu perguntei para ele, a primeira coisa que eu faria é perguntar para ele, você está feliz? Você está feliz? Eu falaria para essa pessoa que ela é muito mais do que ela pensa ser. Você é muito mais do que você pensa ser. Porque durante muitos anos eu pensei que eu era uma coisa, mas eu não era, eu sou isso aqui. Você é mais do que você pensa ser.